Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala é vosso irmão em Cristo Jesus, pastor Luciano. Irmãos, nós estamos fazendo uma série de 10 vídeos onde nós iremos falar sobre as águas que se movem. Vai ser 10 vídeos que vão edificar a tua vida, a tua família, o teu cônjuge e todos aqueles que fazem parte da tua família. Eu quero ler uma palavra de Deus para não ficar nas minhas palavras. Isso é o primeiro vídeo. A gente fica um tanto nervoso, mas Deus vai nos dando graça. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2 diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não haveria cenário melhor, longe desse, para nós falarmos das águas que se move. Sem sombra de dúvida, quando falamos de água, falamos de algo insípido, sem cor, sem cheiro, e que todo mundo necessita, que todo mundo precisa. E discorrendo esse texto, certa feita, ainda comentei com alguns amigos e alguns irmãos e disse para eles: meus filhos, e aí? Quando foi gerada a água? E aí alguns disseram que foi no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E discorrendo o texto bíblico sagrado, nós vamos ver que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a terra. E ali no abismo, diz a Bíblia que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Quando eu li isso aqui, eu fiquei maravilhado, porque eu vi que antes de a gente entender que a água seria criada, ela já existia. Porque o criar vem do verbo para, fazer daquilo que não se existe. E quando eu li esse texto, eu falei: meu Deus, eu vou comparar a água. Eu trago sempre assim uma simbologia para a gente entender. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo 7, diz que todos os rios correm para o mar. E contudo, depois que eles desaguam no mar, o mar não se enche. E trazendo essa palavra certa feita, eu ministrei ao coração dos meus irmãos que quando nós olhamos para os rios, nós vamos ver a nascente, nós vamos ver ele crescendo, tomando volume e poder, nós vamos ver ele sofrendo as suas quedas, fazendo os seus percursos, passando numa cidade, em outra cidade. Chega um momento na vida do rio que muitas pessoas vão jogar naquelas águas muita poluição, vai deixar ele muito sujo, sem contar que quando ele chega no ápice da tua magnitude, eles colocam nele uma barragem, fazendo ele parar. E quando olhamos para o rio, nós vamos entendendo que o rio somos nós. Quantas cidades passamos, quantas pessoas conhecemos, nascemos, é a nossa maternidade, ela é bem pequenininha. E de repente vamos crescendo, tomando volume, vem as primeiras quedas, mas nós continuamos, porque tem um propósito. A água que se move não pode parar. Quando olhamos para esse rio, e eu já falei para alguns amigos, irmãos, que enquanto essas águas estiverem correndo, Deus está no controle. Deus não fez nada para ficar parado. Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo que o rio, ele tem um destino, e o destino dele é chegar no mar, eu me apaixono cada vez mais, porque a nascente do mar eu não conheço. Eu posso conhecer a nascente de um rio, mas a nascente do mar eu não conheço. E eu começo a entender que a nascente do mar, ela não existe, porque nós não sabemos onde está também a nascente de Deus. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada e contemplamos essa grandeza, nós entendemos que nós somos o rio e Deus é o oceano. Mas quando olhamos para o texto que acabamos de ler e meditar nessa tarde, eu quero passar uma coisa para o teu coração. Quando olhamos para esse texto e vemos que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, eu começo a entender que antes das águas se moverem, algo se movimentava sobre a tua face, que é o Espírito Santo de Deus. Eu quero falar com você nesse dia, que deixou de lado aquele que se move sobre a tua face. Ele está diante de ti todos os dias. Ele está contigo na prova, está contigo na luta, está contigo em todo momento de dor, angústia, tristeza, mágoa. E por que viver desse jeito? Se o Espírito Santo ainda hoje se move com excelência, porque a primeira dispensação foi de Deus, a segunda foi de seu Filho Jesus Cristo, e a terceira e a última, antes do arrebatamento da igreja, é dele, do amado,
do Consolador, daquele que o próprio Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei órfão. Quando olhamos para esta passagem de Gênesis, vemos a água não sendo criada, mas ela ali servindo de base para que o Espírito Santo de Deus se movia. Nós vamos falar durante essa série, durante esses 10 vídeos, sobre a água com maior excelência, com maior graça, mas hoje eu só quero dar esse beijo na flor e te dizer: nós abrimos essa série de 10 mensagens sobre as águas que se movem, mostrando por que ela se move, pastor. Porque antes dela se mover, o Espírito Santo já se movia sobre ela. Você quer fazer alguma coisa? Pastor, eu estou me sentindo tão parado, parece que não está dando certo. Deixa eu trazer uma palavra de Deus para você. Coloca tudo nas mãos do Senhor e deixa o Espírito Santo se mover por você. As águas estão se movendo, e outros sim. Sem água é impossível haver vida na terra. Impossível. E sem Deus, se tirarmos um peixe da água, ele morre. Aí vai tirar o homem da terra. Isso nós vamos falar nas outras séries. Mas eu quero ficar só no movimento do Espírito Santo sobre a face das águas. Se as águas estão se movendo, antes dela se mover, houve um mover glorioso. Sem contar que quando o rio deságua no mar, você já parou para pensar nisso? O rio é doce, todos os rios deságuam no mar e não consegue deixar o mar doce. Foi uma paranoia que eu criei outro dia. Eu falei: meu Deus, mas como assim? Depois eu fui entender: se o mar é Deus, é lógico que os rios não vai mudar o autor e consumador de tudo. Nós seremos mudados e transformados. Águas que se movem veio para mover a tua vida e te levar numa profundidade muito espiritual, como Ezequiel. Nós iremos falar nos outros vídeos, mas você fique conosco. Beijo no teu coração. Águas que se movem. Deus abençoe tua vida. Fui.